Não é não, Calil? Opa! Esse título é forte, cara. E é um tanto quanto polêmico, né? É um tanto quanto polêmico, exatamente. A ideia é essa, né? Polêmico para quem faz do altar de Deus. É lógico que teologicamente hoje a gente sabe que Cristo é o suficiente, pós-Cristo o altar é coração e tal, mas eu quis usar um termo prático, objetivo e direto algo que a gente tem vivido nesse período aí, indo para lá e para cá, né? Falei para Deus assim, Pai, não me mostre os bastidores, porque isso só tem me frustrado. Parece que ele ouviu ao contrário e descortinou os bastidores. É que você pediu, né? E aí, não, eu falei, não me mostre. Não, então, você pediu, então, pelo fato de você ter pedido, então ele vai te mostrar tudo que você não queria ver. E aí foi, infelizmente, que por exemplo, eu não vim de uma caminhada no Evangelho e me consagrei no Evangelho, né, mano? O Evangelho, para mim, não foi uma oportunidade de fazer um trampo, de me converter para fazer um trabalho artístico. Não. O Evangelho, para mim, foi cura de verdade. E automaticamente, com a cura, a gente vai expor o que hoje eu vivo com a arte que eu faço. Agora, quando eu vim de lá atrás disso. Então, quando eu era de fora da visão verdade absoluta que hoje a gente conhece, chamada Evangelho, era uma parada que, mano, se não colocasse no fly, eu não ia. O som tinha que ser pá. Se não tivesse tantas pessoas, não pá. Se tivesse, então, também não quero. Se não for por dinheiro, eu também não vou. Não saio da minha casa por isso, por aquilo outro. Então, quando você sai de lá, larga tudo isso e vem pra cá, porque falaram pra você que aqui existiria abraço de verdade, proceder de homem, e que a gente ganharia o planeta com esses grupos que hoje tá aqui, que quando eu tava lá fora, curtia o meu trabalho. Quando agora eu me converto, eu imagino que a gente juntaria e ganharia o planeta. Sim. E aí quando você chega e vê que não é nada disso, que os caras querem o que eu tinha lá fora, aí a decepção é muito ruim. Então, quando eu senti isso a primeira vez, eu já falei para Deus, não me mostre os bastidores, porque talvez eu não aguente. Porque lá fora, a gente, da mesma intensidade que você não perde o dedo, você perde a vida, você também não requer dedo, você vai requerer vida. Então, quando você vê esse tipo de coisas em um lugar onde você espera ser verdade, você vê mentira, cara, o que você vai requerer, aquilo que você vai cobrar é aquilo que o mundo cobraria. E aí foi um choque muito grande, mas foi pelo contrário. Na hora que eu falei isso, Deus descortinou de verdade. E aí eu escrevi essa música, porque esse livro tem o título da música. E aí não é palco e altar pelo motivo da conversão, metanoia, transformação e tal. Tem o testemunho do meu irmão César também, está aí dentro e tal. Coisas que eu não poderia falar aqui, por exemplo, ali no livro fala, né, para não se tornar o próprio réu confesso, vamos dizer dessa forma. Posso falar na terceira pessoa e tal, a literatura nos permite isso. Então, quando eu escrevi essa parada, na música, eu escrevi chorando, porque é muito louco você ver pessoas que se converteram para a carreira artística. Eles não têm piedade, eles não têm. E aqui eu não quero generalizar, tá? Claro que tem muitos que são verdadeiros, mas as pessoas que fazem dessa forma, eles não têm escrúpulo para fazer, como que eu posso dizer, banguezar, né? Posso falar assim, tipo para esculachar mesmo, para deixar zoado a parada. Então assim, eles não têm limite para envergonhar o evangelho, desde que isso cause para eles aquilo que eles querem financeiramente, as evidências também que isso traz. Então, quando eu escrevi, foi muito decepcionado com tudo que me ofereceram e com tudo que quando eu cheguei eu vi, né? Então, esse não é palco, é altar, na verdade, é uma canção que é difícil de ouvir. Polêmico, para quem não é o que deveria ser no meio evangélico. Boa. Que virou um negócio, né, cara? Ou talvez sempre tenha sido, né? Não, na verdade sempre foi, né? O quê? O evangelho Não, o evangelho não. A instituição, o meio. Sempre foi um negócio, né? O meio chamado gospel, que não respeita a tradução, porque gospel na tradução é evangelho, boas novas, boas notícias, mas se criou ali um CNPJ nesse sentido, ou uma oportunidade, ou um meio tal. Tem muita gente boa no meio, mas a maioria é muito estragada nesse sentido, porque é negócio. Aí eu consigo entender o porquê que é muita gente estragada, pelo fato de que a ideia de levantar a mão e aceitar Jesus, ou dizer que está trabalhando no meio gospel, não quer dizer que a pessoa tem
aquilo que precisa ter, que é a essência do Cristo que transforma a vida dessas pessoas. Então, tem muita gente que trabalha nisso, mas nunca viveu isso. Só que ele representa algo que é muito forte, que é o Cristo. Sim. Então, quando eu não sou o que o Cristo quer que eu seja, mas represento o que o Cristo é, as evidências que se mostram vão achar que todos são igual a esses caras. A negociata é, se eu me der bem, que se exploda a sua parte. Uhum. Ah, mas é gospel, mas eu tô aqui, eu já ouvi pastores falar que, mano, eu sou pastor dentro da igreja. Isso é uma loucura, um absurdo. Tá ligado? Aqui fora é negócio, aqui é homem, aqui eu tô defendendo o meu pão. Mano, não é sobre isso. O propósito de Cristo, a essência do evangelho, não é sobre isso. Porém, isso, num pacote geral, divulgam-se que isso nos define, mas eu não sou isso, eu não estou envolvido nisso, não quero estar, e é por isso que eu quero estourar a bolha de dentro para fora. Então eu sou alguém que faço essa revolução, assim como no rap eu fazia a revolução lá fora, eu faço a revolução aqui dentro, batendo de frente com esses que são mentirosos, porque nós não somos. Eu não me converti para fazer carreira artística. Eu me converti porque Deus mudou a minha história. Ele me fez uma proposta absurda. É impossível não aceitar a proposta de Deus. Qual? Eu te dou uma nova vida e você me dá essa vida velha. Eu pego tudo isso que você tem como vazio, tendo tudo que você tem, porque a pior frustração é, eu tinha tudo, mas o vazio continuava lá. Sim. Eu achava que quando eu conquistasse, o vazio ia embora. Eu conquistei tudo. Então, o Detentos me proporcionou fama, dinheiro, mulher, carro louco, dinheiro, uma pá de coisa. O vazio continuava lá. E vem alguém e me propõe, me dá essa vida velha, eu te dou uma vida nova e ainda preenche os vazios que você tem, que é a falta de algo que eu posso preencher. Nossa. E aí é impossível você não aceitar. Então, quando você aceita, você não está negociando a sua carreira, a sua vida, o seu dinheiro. Eu não aceitei Jesus para resolver meus problemas. Sim. Eu aceitei um Jesus que é caminho de volta para onde eu não devia ter saído nunca, que é a nossa casa, a saber, o céu. Uhum. Agora, quando você entende isso, as outras coisas são muito pequenas. É lógico que para eu ter renunciado do eu, Certo. porque essas coisas pequenas que eu falo mediante ao evangelho é praticamente a base que todo homem que vive em um sistema mundano, rotineiro, e a forma que esse mundão vive é a necessidade que todos têm. Só que a gente vê que a necessidade, quando alcançada, você percebe essa necessidade não era o que eu precisava, porque eu tinha tudo, mas continuava sem ser ninguém. Uhum. Então, quando vem o evangelho, preenche, sem te cobrar nada, ainda te troca de uma vida, te dá uma vida nova, um caminho de volta para casa, que é verdade, e no final vai me devolver a vida que eu perdi no Éden. Quando isso entendeu aqui nesse cabeção, eu falei, mano, que bagulho louco. Por isso, a revolução de falar. Esse Cristo que oferecem para vocês, em que resolve os seus problemas, que significa que se os seus problemas não for resolvido, o Cristo não é o suficiente. Isso é mentira. Não é mentira de alguém, de qualquer pessoa. É mentira de quem tem pregado essas loucuras. Então eu vou contra, não as pessoas que ouvem e aderem, mas eu vou contra as pessoas que pregam. E é por isso que não é palco, bro. É altar. E o altar, inserido no significado da palavra, não é sobre negociar nada lá, não é sobre oferecer ou base de troca. É o Cristo, é o ser o suficiente, é o sacrifício que veio e é o suficiente, e ele ser o centro de todas as coisas, desde louvores até as decisões dentro dos meus negócios na semana, glória. fora ou dentro da igreja. Entendeu? Amém.